Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Com alegria que estamos aqui para mais um programa Jovens Destemidos. E pela graça de Deus, iniciamos esse estudo no ano passado. Estamos já concluindo ele, creio que mais 2 ou 3 programas nós estaremos finalizando, encerrando aí com chave de ouro. Deus tem nos agraciado, de entrar nesse assunto e concluí-lo. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro ajuntamento. Nós já comentamos sobre a quinta e a sexta festa do terceiro ajuntamento, ou melhor dizendo, a primeira e a segunda festa do terceiro ajuntamento, que é a quinta e a sexta festa das 7 festas. E nós falamos do cumprimento sobre Israel, como nós comentamos, o irmão Brano nos ensina, um relógio bíblico, um relógio pelo qual nós temos que olhar para saber em que hora estamos vivendo, é Israel. Os cumprimentos proféticos dentro dessa linha do tempo, nós olhamos para Israel. Nós temos que olhar para Israel, ele é o relógio bíblico de Deus. Então, quando nós vamos olhando os eventos acontecendo, se cumprindo lá com o povo de Israel, com o povo judeu, isso nos mostra em que hora estamos vivendo, em que tempo estamos vivendo. Isso tem que nos despertar para ver o quão tardia é a hora que estamos vivendo. Amém? E nós entraremos agora, nós voltaremos a falar da quinta festa, nós voltaremos a falar da sexta festa, só que nós olharemos por um outro ângulo da palavra, que é sobre o cumprimento disso na igreja do Deus vivo, na sua igreja, em sua noiva. Porque veja, não tem como Deus trabalhar com 2 povos ao mesmo tempo. Por isso que para nós foi abrido esse grande espaço de tempo para que Deus tratasse com os gentios, e ele cessou de tratar com Israel. Ele cessou de tratar com os judeus, para tratar conosco. Então não tem como nós olharmos, claro, que cronologicamente falando, em uma questão de linha do tempo, aqueles cumprimentos, eles têm que ser em Israel, mas há um cumprimento espiritual na noiva também, dessa quinta festa, dessa sexta festa e dessa 7ª festa também. Então nós olharemos, Deus assim nos permitindo e abrindo sua palavra, porque é só Ele que pode abrir sua palavra, só Ele que pode partilhar o pão, somente Ele. Amém? Então nós entraremos nisso, falaremos a respeito dessas festas agora no cumprimento não para Israel, não para os judeus, mas para a noiva gentia do Senhor Jesus Cristo. Amém? E só para recapitularmos, esse terceiro ajuntamento, eles eram feitos todos no mesmo mês, que era esse o 7º mês. Vamos lá. As primeiras 3 festas, o primeiro ajuntamento era feito no primeiro mês, 50 dias após, 7 semanas após, no 50º dia, após a última festa do primeiro ajuntamento, se comemorava a festa das colheitas. Também podemos aplicar como festa de Pentecostes. Pentecostes significa 50. Amém? E após isso, só na outra estação, que era, se eu não me engano, a estação do outono, era onde no 7º mês iniciava-se os ritos do terceiro ajuntamento e se cumpria as 3 festas naquele terceiro ajuntamento. Amém? E a primeira festa, como nós já falamos, é somente para recapitular, era a festa das trombetas. E isso tem que se cumprir na igreja. Não de uma maneira cronológica. Quando nós olhamos para Israel, e nós citamos, nós falamos de uma linha do tempo, de um cumprimento profético dentro de uma linha do tempo, de coisas que acontecerão nessa dimensão do tempo. Quando nós olhamos para a igreja do Deus vivo, isso acontece em uma dimensão espiritual. Então, ele não acontece no mesmo tempo em que acontece com Israel. E esse 7º mês, para nós como igreja, ela aponta para a 7ª era. Ela tem que apontar para a 7ª era. E quando nós olhamos lá para o Senhor Jesus, quando ele veio e no seu ministério, na sua primeira vinda, ele é crucificado, ele morre, ele vai ao inferno,
ele ressuscita, ele fica com os seus, nós vimos tudo isso. E nós sabemos que aquilo ali era o cumprimento do primeiro ajuntamento. Era o cumprimento da Páscoa. Mas veja, a Páscoa, ela não era a festa pelo qual o sangue do cordeiro era levado ao propiciatório. A Páscoa não era a festa do cordeiro pelo qual o sangue dele seria levado e seria o único dia onde a glória de Deus desceria. Mas a festa da Páscoa era, assim como foi a primeira Páscoa, era uma festa de liberdade, né? Você veja, quando nós olhamos para a primeira Páscoa, Êxodo 12, Deus fez aquilo para libertar o povo, pois naquele dia o anjo da morte, o anjo de cumprir o juízo de Deus, estaria passando sobre aquela terra. Mas quando ele olhasse e visse o sinal, ali ele não entraria. Por quê? Porque aquele sangue mostra que um inocente já havia sido morto naquela casa, né? Então, veja, esse cordeiro da Páscoa, ele não é o mesmo cordeiro, ou melhor dizendo, né, dentro das festas, porque quando nós falamos não é o mesmo cordeiro da sétima festa, mas quando é Cristo, ele é o mesmo, né? Mas quando nós olhamos nas festas, eram cordeiros diferentes, eram festas diferentes, com propósitos diferentes. Amém? Então, quando nós olhamos para a Páscoa, ela não era o dia pelo qual o sangue ia ao propiciatório. Ela não era o dia pelo qual o sacerdote faria a intercessão. E tampouco o dia pelo qual Deus desceria para aceitar ou não aceitar o sacrifício. Amém? Tudo isso se acontecia, irmãos, no 7º mês. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele sendo a consumação de todas as coisas, ele foi aquele cordeiro pelo qual, assim como lá no livro de Êxodo, nós vimos isso naqueles primeiros programas, ele era a carne que tinha que ser comida, porque esse cordeiro ele tinha que ser assado e comido pela família. Ele tinha que ser comido também, né, ali pães ázimos, e nós sabemos que o próprio Jesus ele se identificou com todas essas escrituras. Ele identificou a si mesmo, né, como cordeiro pascual, como pão ázimo, amém? O pão sem fermento, o pão sem pecado, pelo qual ele diz, quem não comer de mim não tem parte comigo. Né? Então nós olhamos todas essas coisas. Mas veja, há um cumprimento de uma 7ª festa. Há um cumprimento aonde Deus tinha que descer em um tabernáculo e manifestar a sua glória. Amém? E tudo isso que nós estamos falando de um acontecimento que se sucede no 7º mês. Só um detalhe, quando nós olhamos lá para a primeira vinda do Senhor Jesus, aquilo ali era tipo e sombra de uma 7ª era. Aquilo é um tipo e sombra de um 7º mês também. Amém? Por mais que é um cumprimento da Páscoa, mas quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, aquilo ali é um cumprimento de uma 7ª era. Aquilo é o tipo e sombra de Laodiceia. Aquilo é o tipo e sombra de uma era que se acha rica, que de nada tem falta, mas é cega, nu e miserável e não sábios. Eles não sabiam, né? Estavam cegos pelas suas tradições, cegos pelos seus dogmas, cegos pelas suas doutrinas, ao ponto de rejeitar o próprio Deus manifesto em carne. Amém? Aquilo era um tipo, uma sombra da 7ª era da igreja. Aquilo era a 7ª era da igreja para os judeus. Amém? Aquilo ali estava se sucedendo, aquilo era uma sombra de uma 7ª era. Por isso que após aquilo ali, aqueles santos foram enchidos eles foram enchidos do Espírito Santo. Porque veja, quando nós olhamos para esse sacrifício, diz o irmão Brana, aquele cordeiro natural, a vida dele não poderia regressar ao adorador. Por isso que ano após ano, eles teriam que matar mais um cordeiro. Porque aquilo ali cessava, pagava os pecados, mas não cessava com a condição do pecado. Porque a vida do inocente, do sacrifício que foi feito, não poderia regressar ao adorador. Mas veja, naqueles dias, quando aquele sacrifício perfeito
ele foi colocado no madeiro, sacrificado diante de sacerdotes, que era como teria que ser feito lá na lei. O cordeiro tinha que ser morto diante do sacerdote. Eram sacerdotes que tinham que estar ali. E após isso, agora não um cordeiro natural, mas o cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, Deus manifesta em carne. Agora a vida dele pode vir sobre o adorador. Isso sucedeu em sua igreja naquele dia. Isso se sucedeu em sua igreja naquela hora. Detalhe, aquilo ali era tipo e sombra da sétima era da igreja. Aquilo ali era tipo e sombra da sétima era da igreja. Um Deus manifesto, rejeitado, mas aceitado pelos seus, que são tirados para fora e recebem o seu Espírito Santo. Amém? Começa a entender os seus mistérios. Começa a reconhecer o mistério de Deus, que é Cristo. Amém? E sem mais delongas, para nós caminharmos aqui. Então, a primeira festa desse 7º mês era a festa das trombetas. Esta festa, ela inaugurava esse 3º ajuntamento e ela era feita exatamente no primeiro dia do 7º mês. Era por sonidos de trombeta, que era para o povo se ajuntar para comemorar as demais festas. Mas veja, pergunta, irmão Mateus, o que é essa festa das trombetas para a noiva? Eu creio que você, como um cristão águia, você já deve imaginar o que é essa trombeta. Essa trombeta é a mensagem do 7º anjo. É Apocalipse 10, 7. Essa é a escritura da nossa festa das trombetas. Da festa das trombetas para a igreja. É a mensagem do 7º anjo. E veja, quando nós olhamos lá para trás, o irmão Bruno ele vai falar nas eras que toda vez que Deus faz algo uma primeira vez, aquilo se torna um padrão. Então Deus, toda vez que Deus fazer algo daquela maneira, Deus tem que fazer da mesma forma. Porque Deus, não há o que ser melhorado em Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Então Ele tem que replicar sempre aquilo que Ele fez. Deus não pode se melhorar. Amém? Ele já é perfeito. Então quando nós olhamos lá para trás, lá para o primeiro êxodo, quando nós olhamos lá para os dias de Moisés, e nós enxergamos esse primeiro êxodo, as características deste primeiro êxodo. O Branham chegou a pregar uma mensagem, se eu não me engano, intitulada Deus é reconhecido por suas características. Então, quando você olha aquelas características do primeiro êxodo, se Deus quiser fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um 10º êxodo, Deus tem que fazer da mesma forma que Ele fez o primeiro. As mesmas características. As mesmas características têm que haver em todos os outros êxodos. Porque Deus não tem o que ser melhorado. Como Deus fez uma primeira vez, aquilo tem que suceder novamente, porque Deus não há nada em Deus que possa ser melhorado. Amém? Então, quando nós olhamos para os dias de Moisés, nós vemos um povo que estava sobre uma escravidão. Um povo que estava cativo. Um povo que teve paz lá atrás, no Egito. Teve um José. Teve um José pelo qual eles podiam olhar e falar como era bom nos dias de José. Tudo isso são tipos. E Deus levanta um profeta no meio deles para tirar eles daquela escravidão. Para tirar o povo de Deus daquela escravidão. Amém? E Deus aparece para esse profeta. Deus comissiona esse profeta. Esse profeta vira para Deus e fala todas as suas fraquezas. E diz, mas Senhor, como que eles irão crer em mim? E Deus deu 2 sinais para este profeta. Deus deu o sinal, nós sabemos bem, nós conhecemos a história de Moisés. O primeiro sinal era que ele colocava a mão sobre o seu seio
retirava, ela saía leprosa. Lepra, naquele tempo, era uma doença que não havia cura, né? E era muito ligada a pecado. Depois ele retornava a mão para dentro e tirava a mão e ela estava curada. O segundo sinal era jogar a vara no chão, e essa vara se transformava em serpente, e depois ele pegava essa vara e ela se tornava, pegava pelo rabo da serpente, ela se tornava em vara novamente. Mas observe algo, esses sinais não era a mensagem desse profeta. Deus deu esses dois sinais para que o povo pudesse crer que Deus enviou ele diante do povo para a sua real mensagem, que era uma mensagem de libertação. Era uma mensagem de levar eles daquela escravidão para um lugar aonde era a promessa de Deus. O lugar aonde Deus havia prometido. Amém? Então, aquela não era a mensagem de Moisés, aqueles dois sinais. Aqueles dois sinais, o da mão, o da serpente, aqueles eram sinais, mas não era a mensagem daquele profeta. Não era a mensagem de Moisés. E quando o povo conseguiu crer que ele era o seu profeta, aí começou a encaminhar a sua mensagem, que era tirar o seu povo para fora daquele Egito. Amém? E nós sabemos que nesse terceiro êxodo, nós sabemos que isso se sucedeu da mesma forma no segundo êxodo, né? Com o Senhor Jesus Cristo, Deus manifesta em carne, e que se sucede também agora, neste terceiro êxodo. Neste terceiro êxodo agora, se sucede da mesma forma. Deus envia um profeta, Deus manda com esse profeta, Deus comissiona esse profeta, Deus dá dois sinais a esse profeta. Mas os sinais não são a mensagem desse profeta. A mensagem desse profeta é tirar para fora. O irmão Branham mesmo diz isso. Ele fala, se eu não me engano, o nome da mensagem é o lugar escolhido por Deus para adoração. O irmão Branham diz, a minha mensagem é tirar vocês para fora dessa sujeira. Ele chega a expressar assim ainda, ele fala, mas eu vou levar vocês para onde? Para o tabernáculo Branham? Lá tem tantos erros quanto qualquer outro lugar. Aí ele fala a respeito da mensagem que ele estava pregando ali, ele diz assim, o lugar que eu tenho que levar vocês é o que eu estou apresentando a vocês hoje. Jesus Cristo, o lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. Amém? Então veja, este profeta, esta mensagem, esta trombeta, ela vem nesses últimos dias. E o objetivo de uma trombeta é reunir, nós falamos disso, né? Quando nós citamos sobre o cumprimento lá em Israel. E Deus envia esse profeta com a sua mensagem. A sua mensagem não era a cura divina. A sua mensagem não era os discernimentos. Essa era a primeira e era a segunda puxada. Mas a sua real mensagem, a mensagem pelo qual ele enviou esse profeta nessa hora, era para reunir o seu povo. Era para levar esse povo a um quartinho. Lembra que nós estávamos citando que era no 7º mês, aonde a glória de Deus descia para aceitar o sacrifício. O que é que Deus falou para o irmão Branham naquela visão? Naquele quartinho, aonde o irmão Branham viu pessoas indo e passar, e a coluna de fogo estava ali dentro. Deus estava ali dentro. Deus disse, ali eu encontrarei você. Amém? Então é nesse 7º mês, é nessa 7ª era que isso se sucede. Isso tem que acontecer porque esta é a Bíblia. Amém? Essas são as infalíveis promessas do Senhor Jesus Cristo. As infalíveis promessas de Deus para a sua igreja. Mas vamos voltar aqui. Então a trombeta, ela serve para nada mais, nada menos. Reunir. Aquela festa das trombetas, ela servia para reunir o povo para comemorar festa da expiação e festa dos tabernáculos. Que nós vamos ver posteriormente. E uma trombeta, na Bíblia, ela tem apenas um intuito, um objetivo, que é reunir.
ela reúne para 4 coisas diferentes. Ela reúne para uma guerra, ela faz o anúncio de uma guerra e reúne o povo para a batalha, para uma festa, para um dia sagrado e para anunciar uma pessoa importante. Ela reúne e anuncia estas 4 coisas. Ela reúne o povo, ela anuncia e reúne o povo para essas coisas. Amém? E veja, esta mensagem, ela é uma trombeta para mim e para você. Ela tem que ser uma trombeta bíblica para mim e para você. Lembrando-se que essa trombeta, ela não é uma trombeta qualquer. Essa trombeta, ela é shofar. Ela é shofar. Shofar era a trombeta do chifre do carneiro. O chifre do carneiro. Cordeiro, carneiro, né? Se você quiser chamar. E essa trombeta, ela anuncia as vozes do cordeiro, do carneiro, o mesmo animal, né? Em épocas diferentes de vida. Um na juventude, outro depois da vida adulta. E esta trombeta bíblica, ela tem que anunciar uma guerra e reunir o povo para uma guerra. O povo de Deus. Ela tem que anunciar uma festa e reunir o povo para uma festa. Ela tem que anunciar um dia sagrado e reunir um povo para esse dia sagrado. Ela tem que anunciar uma pessoa importante e reunir o povo para essa pessoa importante, para receber essa pessoa importante. E essa é a mensagem do 7º anjo. Porque essa mensagem, ela vem e ela anuncia uma guerra travada na mente. A maior batalha jamais pelejada. Ele anuncia o que já foi. E é aquilo que o irmão Brana diz. As pessoas erram, às vezes, em olhar o que Deus já fez. Em olhar o que Deus vai fazer. Né? Mas não olhar para o que Deus está fazendo. Não olhar o que a Bíblia está dizendo, eles olham o que a Bíblia diz do que já aconteceu, do que vai acontecer, mas não captam o que está acontecendo na hora. E esse mensageiro, essa trombeta sendo soada, nos anunciou que existe 3 guerras, 3 batalhas entre Deus e o diabo. A primeira foi no céu, a que já passou. A primeira foi no céu, quando aqueles demônios foram vencidos, aqueles anjos, né? Depois se tornaram demônios. E eles foram expulsos dali. A última será lá no Armagedon. Será a última batalha. Mas espera, é o que foi, é o que será. Mas ele nos anunciou algo que está acontecendo agora. Uma batalha na mente. Uma batalha onde o diabo trava a todo momento. Uma batalha que em Romanos 7 Paulo chega a dizer, por se aproveitar o pecado ou se aproveitar da lei, me leva ao pecado. O que ele estava dizendo? Sobre uma batalha. Quando eu desejo fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. Uma batalha. Uma batalha na mente. Uma batalha da carne pecaminosa. Da carne que veio de um nascimento sexual. Pelo qual veio com uma natureza caída. Uma natureza que ela tem que ser vencida, meu irmão. A minha e a sua natureza, não importa o quanto você possa dizer, eu sou assim. Nós temos que morrer. Não resta nada para nós. Não importa o quão bom pareça a sua natureza. Quais as virtudes naturais dessa natureza você tem. Você pode até ser uma pessoa paciente, benevolente, na sua natureza do seu primeiro nascimento. Mas para Deus ela não é nada. É necessário morrer de novo. É necessário nascer de novo. E para nascer de novo, você deve morrer. Amém? Então, esta mensagem nos anunciou uma guerra, nos anunciou uma batalha e nos ajuntou como um exército do Deus vivo. Por isso que quando Deus falou para o irmão Brana, pegue uma caneta e escreva para minha noiva uma carta,
algo que ele colocou lá, que ela é um exército invencível. Porque uma guerra tinha sido anunciada. Uma guerra contra Deus, do diabo contra Deus. E que é travada na minha e na sua mente. Amém? Esta mensagem também nos anunciou uma festa que há de vir, uma festa que ele enxugará as nossas lágrimas, uma festa onde, por mais sofrido que tenha sido naturalmente falando, viver uma vida cristã, ali tudo valerá a pena. Uma festa das bodas do Cordeiro, uma festa que começará no dia onde os mortos que descansam em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão transformados, e encontraremos Ele nos ares. Veja, esta trombeta anunciando estas coisas, e não só anunciando, reunindo. Por quê? Como que nós vamos chegar nessa festa? Esta trombeta nos está reunindo ao redor da palavra de Deus, nos está reunindo no corpo, melhor dizendo, de Deus. Porque essa mensagem é a mensagem de Deus, através de seu profeta. Ela veio para nos anunciar um dia sagrado. Qual dia sagrado? O dia da nossa expiação. E quando que sucede a nossa expiação? Quando o grande juiz supremo, ele desce para julgar. Observe uma coisa, irmãos. Aquele dia 10 do mês 7, nós falaremos isso adiante, quando falaremos da festa da expiação. Mas naquele dia 10 do mês 7, aquele ali não era um dia qualquer. Aquele era o dia quando Deus descia como juiz. Aquele era o dia quando Deus descia para julgar. E a Bíblia diz que o julgamento de Deus começa por sua casa, começa pelo seu povo. Aquele não era um dia que Deus vinha para perdoar o pecado. Mas aquele era o dia que ele vinha para aceitar ou não o sacrifício. Para aceitar o sacrifício e as pessoas serem perdoadas, ou rejeitar o sacrifício e eles não serem perdoados. Era um dia onde ele descia como juiz. Ele vinha para julgar se aquele sacrifício seria aceito ou não. E nós sabemos, nós cremos, Deus tem abrido sua palavra, tem abrido o nosso entendimento para saber que neste dia, nesta sétima era, ele tem regressado como juiz. Ele tem voltado como juiz. Ele tem vindo nessa hora como um juiz. Não mais como um cordeiro de sacrifício. Embora ele é o cordeiro de sacrifício. Embora ele é o sangue que foi levado ao propiciatório. Ele é a graça. Ele é a misericórdia. Mas agora, quando ele se apresenta nessa hora, nessa era, é para julgar todas as coisas. E o primeiro julgamento é sobre a sua igreja. A primeira parte deste julgamento, de quando ele desce como juiz, é para julgar a sua noiva, a sua igreja, os seus santos, os seus eleitos. Amém? E esses eleitos, eles não têm rejeitado a sua palavra. Esses eleitos, eles não têm rejeitado a sua trombeta. Não, mas os eleitos têm ouvido essa trombeta, têm escutado o anúncio dessa trombeta, têm se reunido no lugar onde essa trombeta tem que nos colocar, que é o Senhor Jesus Cristo, que é no corpo do Senhor Jesus Cristo, que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E observe, então, quando ele desce agora para julgar a sua esposa, para julgar a sua noiva, há um sangue expiatório por ela. Há uma palavra expiatória para ela. Então, o julgamento de Deus para esses é inocente. Então, Deus vem para o seu povo e o julga como inocente. Porque um preço foi pago e eles não rejeitaram este preço que foi pago. Diferente deste mundo e desta era em que vivemos. Que essa sim será encontrada em falta, porque rejeitou a graça de Deus, porque rejeitou a misericórdia de Deus. E para aqueles que rejeitam voluntariamente o que é apostasia, né?
o que voluntariamente nega a graça de Deus, o que voluntariamente nega a misericórdia de Deus, para esse não resta mais nada, não resta sacrifício. E a este sim, ele julgará. Veja, as pessoas pensam, mas ele não veio como juiz agora, porque se ele vir, a misericórdia teria que ter acabado. Mas a misericórdia ela não cessa assim, como um corte plenamente. Mas de pouco em pouco ela vem cessando. Amém? Foi assim nos dias do Senhor Jesus. Ali, em Mateus 23, ele estava como juiz. Foi ele que decretou um julgamento que se cumpriu 40 anos depois. Ali, dias após, ele foi crucificado. Eles rejeitaram. Eles foram julgados. Ali estava o juiz, julgando aquele povo. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus, julgou eles como culpados. Mas veja, a misericórdia não cessou ali como um corte. Não cessou. Ainda houve um tempo de longanimidade. Ainda houve um tempo onde tinha santos pregando ali, tentando tirar aqueles credos e doutrinas de uns ou outros. Amém? Os irmãos não liguem muito para os barulhos, nós estamos passando por uma reforma aqui no templo, né? E Deus nos abençoa. Amém? E veja, isto mesmo se repete hoje. Amém? Então, logo, ele já está como juiz hoje. Ele já tem se apresentado como juiz nessa hora, neste dia. Ele tem julgado sua igreja. E essa trombeta, esta mensagem, tem nos anunciado um dia sagrado. Tem nos anunciado uma festa da expiação. Tem nos anunciado que os selos foram abertos. Que o Cordeiro está requerendo o meu e o seu nome. Está chamando o meu nome, está chamando o seu nome. E esse chamar o seu nome, nós temos sido ensinados, isso tem entrado em nosso entendimento, que é quando Deus revela os seus mistérios, e você capta isso, ali é Deus falando o seu nome. É Deus te chamando de igreja, é Deus te chamando de uma igreja eleita, de uma super raça, de uma super igreja, de um povo águia. Amém? Então, essa trombeta, ela anuncia esse dia sagrado. Ela anuncia esse dia da minha e da sua expiação. Que para Israel não havia um dia mais sagrado. De todas as festas, não havia um dia mais sagrado que o dia do Yom Kippur. Eles comemoram até hoje. Não contemplo mais, porque o véu se rasgou. Mas até hoje ainda é o dia mais sagrado do ano. Então ela anuncia um dia sagrado para nós. Uma mensagem de arrebatamento. Uma mensagem que traz expiação para arrebatamento. Amém? E, por último e não menos importante, muito pelo contrário, por último e é o mais importante, nos anuncia uma pessoa importante. Nos anuncia o Senhor Jesus Cristo. Nos anuncia o grande mistério de Deus. Estava até comentando com um amigo meu esses dias. Ele tem retornado à fé há pouco tempo. E eu estava falando para ele. Às vezes as pessoas se concentram em querer aprender os mistérios, né? Quando falando de mistérios, né? São assuntos maravilhosos. Mas eu falei para ele, não perca muito seu tempo focando tanto nisso. Não que não deva aprender, mas pelo contrário. Mas usa muito do seu tempo para conhecer o mistério de Deus. Porque quando esse o mistério de Deus chega a você, todos os outros são desvelados, porque tudo está nele. Porque Cristo é o mistério de Deus revelado. Então nós temos que buscar conhecer Ele. Né? Porque é como uma vez disseram o irmão Branham, falou, mas quem que é o senhor para querer nos ensinar? Você não tem nem a 7ª série. Irmão Branham, e você não sabe muito bem da Bíblia? Como você quer ensinar? O irmão Branham diz, eu posso não conhecer tão muito bem da Bíblia, mas eu conheço o autor da Bíblia. Aleluia! Nós temos que conhecer o autor da Bíblia. Porque infelizmente, irmãos, e eu não falo isso para degrinir ninguém, mas infelizmente é um dia perigoso até mesmo na mensagem que estamos vivendo. É um dia onde o diabo tem entrado por tantas brechas que ele pode entrar. E só se manterão conservados. Não aqueles que conhecem o mistério X ou YZ, mas o que conhece o mistério de Deus.
o autor da Bíblia, aquele que foi revelado para todos os profetas, aquele que era o intuito de Deus desde antes da fundação do mundo, para quitar com a questão do pecado. Amém? Então, esta mensagem, esta festa da trombeta para nós, irmãos, é essa mensagem do sétimo anjo, que nos tira para fora da sétima era, que nos tira para fora, que é o sai dela, povo meu, e nos reúne para uma guerra, onde, pela graça de Deus, pelo seu Espírito Santo, temos vencido o diabo. Nos reúne para uma festa, que em breve os nossos corpos serão transformados. Estaremos com Ele. Nos reúne para um dia sagrado, que é o agora, que é o dia de hoje, onde Deus tem expiado o meu e o seu pecado. Ele tem nos lavado com sua palavra. Tem renovado o nosso entendimento. Como diz o irmão Brana, santificação, limpos e colocado para serviço. Diz o irmão Brana, não em serviço, colocado para serviço. E esse mesmo que nos limpa para ser colocado em serviço, é o que com seu Espírito Santo nos coloca em serviço. Amém? E essa grande mensagem nos anuncia a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa mais importante da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que Deus tenha esclarecido estas coisas. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu creio que ainda temos um contato aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, alguma ponderação, algo que não falamos tão abertamente, pode nos mandar, não tem problema. Mas eu creio que o Senhor Jesus, ele pôde nos fazer entender um pouco mais sobre esta festa das trombetas, não só nos judeus, mas em mim e em você, na noiva do Senhor Jesus Cristo. E com isso nós encerramos. Agradeço sua participação aí do outro lado, né? O seu tempo que você se dedica a Deus. E que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. Shalom.